Olá! Chegamos então ao penúltimo livro da saga Harry Potter da J.K. Rowling, com o Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o 6º volume, publicado originalmente em 2005. Então nesse daqui vamos ter Segredo das Trevas Revelados, romances juvenis e uma grande reviravolta que vai ditar os rumos da grande guerra bruxa. Antes de mais nada, esse aqui é um dos meus livros favoritos da série, porque eu acredito que ele seja o mais melancólico, especialmente porque aqui a gente tem os personagens lidando com a iminência da guerra bruxa. Então a função principal aqui desse volume é de fato preparar o terreno para o grande desfecho da história que se dará no livro seguinte. E de que forma que ele vai fazer isso, né? Desacelerando um pouco as coisas para que a gente possa penetrar mais ali nos segredos do passado, principalmente no que se refere ao Lord Voldemort. Assim, eu estou relendo um livro da série Harry Potter por mês e trazendo vídeos aqui para o canal, então se você tiver interesse em ver os vídeos anteriores, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas enfim, aqui no Enigma do Príncipe, o Harry Potter chega aos 16 anos, pronto para iniciar ali o seu 6º e penúltimo ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. No entanto, o clima está mais sombrio do que nunca, isso porque o Lord Voldemort não apenas está consolidando seu domínio ali sobre o mundo bruxo, mas também expandindo o seu reinado de terror no mundo dos trouxas. Então ele está espalhando morte e caos para todo lado. E nesse cenário, o Dumbledore então está determinado a preparar o Harry Potter ali com todas as ferramentas necessárias para derrotar o Lorde das Trevas. Então ele e o Harry vão embarcar aqui em uma jornada por lembranças e por memórias para desvendar o passado ali do Voldemort, e com isso também os seus segredos mais sombrios, que pode ser aqui a chave para derrotá-lo. Então, para isso, o Dumbledore ele vai buscar a ajuda ali do Horácio Slughorn, que é um novo personagem que vai surgir aqui nesse volume. Ele é um antigo professor de poções que vai retornar para Hogwarts com muita relutância e que possui ali informações cruciais sobre o Voldemort. E paralelo a isso, nesse volume aqui, a gente vai ter a vida em Hogwarts seguindo ali com os dramas e com os romances típicos da juventude. Então o Harry Potter, ele se vê cada vez mais próximo ali da Gina, que é a irmã caçula aqui do seu melhor amigo Ron, enquanto que o Ron e a Hermione, eles também estão lidando ali com suas próprias emoções e com seus conflitos amorosos. Então, antes de mais nada, uma coisa que se destaca muito aqui nesse volume, né, é que agora, como o retorno do Voldemort é de conhecimento público, né, então há toda uma atmosfera de tempestade que se aproxima, que vai contrastar também com esses dilemas juvenis muito presentes aqui. Portanto, a gente vai ter os personagens se preparando para um confronto inevitável, mas eles também vão manter uma certa sensação de normalidade ali nas suas vidas, ainda que tudo aconteça nessa camada meio de melancolia. E é muito interessante porque vai ser essa dualidade que vai criar uma atmosfera bem única aqui nessa história. É o desconhecido que tememos quando olhamos para a morte e a escuridão. Nada mais. Estruturalmente falando, o Enigma do Príncipe ele apresenta muitas semelhanças ali com o Câmara Secreta, que é o 2º volume aqui da saga, especialmente no modo como ambos os livros vão explorar as consequências de uma herança sombria deixada ali pelo Voldemort. Então, embora esse livro aqui ele tenha um ritmo mais introspectivo, a sua narrativa também vai mergulhar, digamos assim, né, no legado das trevas que o Voldemort espalhou, sempre então conectando o passado e presente, que é justamente um dos grandes tropos ali do Câmara Secreta também. Só que o que acontece é que o Enigma do Príncipe ele vai ser todo estruturado em torno das reuniões entre o Harry e o Dumbledore, que estão revisitando magicamente ali o passado para desvendar, como eu falei, os esquemas malignos do Voldemort. E essas sessões ali vão ser o coração aqui da narrativa, porque é através delas que a gente também vai descobrir a origem do maior inimigo ali do mundo bruxo. Então, utilizando a penseira ali do Dumbledore, que é um artefato mágico que permite explorar memórias, os dois então vão adentrando nessas lembranças que traçam desde a história dos pais ali do Voldemort até os eventos que realmente o transformaram no temido Lorde das Trevas. E aí fica muito evidente que a história familiar é muito central, não apenas para compreender o Voldemort, mas também para preparar o terreno ali para poder enfrentá-lo. E sendo assim, um dos maiores méritos aqui desse volume é realmente permitir o leitor enxergar o Voldemort de uma forma mais humana, muito além então de um grande símbolo ali absoluto do mal. Então, ao se concentrar aqui no seu passado, a gente vai desvendando as motivações, os traumas que ajudam a explicar ali as escolhas que ele tomou na vida e as suas obsessões também
principalmente com a questão da mortalidade. Então a gente está falando de um vilão que tem muito medo da morte. E isso também vai evidenciando ali paralelos muito profundos entre ele e o Harry. Não estou preocupado, Harry, disse Dumbledore, sua voz um pouco mais forte, apesar da frieza da água. Estou com você. E além dessa coisa toda do Voldemort, eu acho que outra coisa que também torna esse livro bem nuanceado é a relação aqui entre o Harry e o Snape, que é o enigmático professor de poções ali da escola. Então aqui nesse volume o Harry vai encontrar um antigo exemplar de livro de poções que pertenceu a um tal de príncipe mestiço, que ninguém sabe quem foi, que aliás é o que dá também o título aqui a esse volume, né? E aquele livrinho de poções, ele é bem antigo, ele tá repleto ali de anotações e de instruções desse tal de príncipe mestiço que ajudam a aprimorar o preparo de poções. Então, para além daquelas instruções oficiais, né, ali no livro manual escolar, o príncipe mestiço, ele era um verdadeiro gênio que trazia ali instruções que ele mesmo descobriu, muito mais efetivas no preparo das poções. E vai ser essa ajudinha aqui do príncipe, né, e aquelas anotações que vai tornar o Harry aqui o melhor aluno ali da classe, coisa que nunca tinha acontecido antes. E é um status que vai aproximá-lo também do professor Slughorn. E essa proximidade é muito crucial aqui pro Harry, para que ele possa extrair ali esse segredo que o Slughorn guarda sobre o Voldemort. Ah, sim, mas eu falei desse paralelo entre Harry e Snape, né? O que é que o Snape tem a ver com essa história? Bom, já dando aqui alguns spoilers, né? A posse desse livro aqui vai criar uma espécie de conexão muito indireta entre o Harry e o Snape. Então é como se ao longo daquele ano escolar, né, o Harry estivesse aprendendo e até admirando esse tal de príncipe mestiço, o que vai se revelar uma grande ironia, porque aquela figura misteriosa que tanto ajudou o Harry nos estudos é uma pessoa que ele detesta e despreza totalmente, o que também é recíproco, né, já que o Snape também detesta e odeia o Harry. Enfim, pra resumir a coisa toda, a gente vai descobrir que o Snape era o príncipe mestiço e aquele era o antigo livro escolar dele. E pensando por esse lado, a gente tá falando também aqui, né, de paralelos entre três bruxos mestiços, né, que é o Harry, o Voldemort e o Snape, que tem relações aqui bem distintas com essa linhagem sanguínea que vem de bruxos e trouxas. Enfim, outra coisa interessante aqui nesse volume. E falando nessa jornada percorrida pelo Harry aqui nesse livro, né, é muito comum que protagonistas narrados ali em terceira pessoa, ocasionalmente, vão assumindo um papel mais passivo. A gente tá falando aqui de um universo muito grande, que tem muitos personagens de destaque, muitas tramas paralelas. Então corre-se o risco de, em algum ponto, esse protagonista acabar sendo relegado a ser apenas ali só uma janela para os eventos ao seu redor. Só que um dos méritos na maneira como a J.K. Rowling vem construindo aqui o seu herói, né, e que também fica muito claro aqui no Enigma do Príncipe, é que isso não acontece. Então, o tempo todo, a gente tá ali nos pensamentos do Harry e a gente vê como que as percepções dele são, de fato, o que levam a trama ali pra frente. Então, a gente tem um Harry muito multifacetado à medida que ele não só demonstra essa vontade de entender melhor como que ele pode derrotar o Voldemort, como também ele vai demonstrando uma preocupação muito genuína aqui com a dinâmica ali entre o Ron e a Hermione, né, os melhores amigos dele, cuja atenção sexual vai atingir o auge aqui, com vários episódios de ciúme, eles vão brigar bastante, o que também traz uma qualidade até de comédia romântica aqui nesse livro, né? Enfim, como eu falei, dualidade, né? E em meio a tudo isso, o Harry também tá num conflito ali com os próprios sentimentos recém-descobertos sobre a irmã caçula ali do Ron, a Gina, por quem ele se descobre atraído. E além disso tudo, a gente vê a determinação do Harry aqui em monitorar o Draco Malfoy. Ele tem certeza que o Draco se tornou um comensal da morte e que ele tá tramando uma coisa muito séria ali naquele ano em Hogwarts, mesmo que todo mundo ali ao redor do Harry jure que é só paranoia dele. Então sim, a gente vai ter um Harry Potter aqui com instintos ainda mais apurados. O que eu tô dizendo é que, para além de ser o eleito com a missão épica ali contra as forças do mal, o Harry Potter ainda é um adolescente de 16 anos, muito confuso, que toma decisões precipitadas e que vai fazer, inclusive, uma grande cagada aqui perto do final do livro. Mas que ainda é, né, muito corajoso, muito instintivo, muito leal e com um grande senso de justiça. Era a diferença entre ser arrastado para a arena para enfrentar uma luta mortal e entrar na arena de cabeça erguida. Algumas pessoas diriam, talvez, que a escolha era mínima, mas aí residia toda a diferença do mundo.
E por falar em Draco Malfoy, ele é outro fator muito interessante aqui nesse volume, porque além do Snape, ele vai ser um personagem muito essencial aqui. E é muito interessante porque a gente vai ter basicamente um arco em que o Draco vai ser um espelho do que o Harry tá fazendo aqui no Enigma do Príncipe. Então, enquanto o Harry, ele é aquele pupilo engajado ali do Dumbledore, trabalhando lado a lado com seu mentor para desvendar os segredos do Voldemort, o Draco vai ser o oposto disso, porque ele recebeu uma missão do Voldemort que ele não quer fazer de jeito nenhum. E ele tá definhando de desespero aqui nesse livro. E aí, com isso, a gente vai ter o arco de um personagem que até então é o que eles chamam lá de One Note, né? Um personagem de uma nota só, que só servia ali pra ser o rivalzinho aqui do Harry. Então, o Draco, ele vai deixar de ser só o garoto insuportável, bem petulante, que fazia bullying ali com os colegas, um arquirrival, né? E passa a ser um personagem central, com muitas nuances até, numa missão que vai atestar de uma vez por todas a sua moralidade e a sua coragem dentro daquela trama toda. Esse também é um livro que vai terminar de uma maneira bem trágica, porque a gente vai ter o Dumbledore morrendo, sendo assassinado ali, spoilers, né, pelo professor Snape, num desfecho aqui bem dramático, que eu gosto bastante, que vai se dar ali no alto da torre de astronomia do castelo de Hogwarts. E é muito interessante como desde o Cálice de Fogo, os livros sempre são encerrados com mortes que rompem ainda mais a segurança ali do Harry, né? E essa, então, é a mais significativa de todas, porque o Dumbledore, ele era um personagem adorável, mas ele também representava ali a segurança, a experiência e a força do bem contra toda a ameaça ali do Voldemort, né? Então ele representava ali, não só para o Harry, mas para todo mundo mágico, uma grande resistência ali contra o Voldemort. E o fato dele ter sido morto aqui por uma aparente traição do Snape, né, torna a coisa ainda mais traumática e mais mórbida. Então veja bem, esse impacto aqui dessa morte do Dumbledore é ainda mais profunda porque o Dumbledore, ele era o mentor do Harry, né? E aí a gente vai ter esse herói aqui numa posição ainda mais delicada, com toda a responsabilidade de continuar aquela luta sozinho, sem o seu grande guia, sem o seu grande tutor, o que marca então um ponto de virada muito importante aqui para a série e sedimenta ainda mais essa ideia de que essa jornada para derrotar o Voldemort é inevitavelmente marcada por perdas, por sacrifícios e por escolhas difíceis. Harry teve a impressão de que ninguém no mundo sabia que Dumbledore havia morrido. Ninguém sabia que ele havia sido abandonado ali, sozinho. A única coisa que existia era o vazio, e era pior do que qualquer coisa que já tivesse sentido. A gente está falando então de mais um volume que vai trazer toda a questão da morte e da mortalidade de uma maneira muito essencial. A morte aqui vai ser uma constante, ela está presente nas conversas entre os colegas, nas atitudes ali dos personagens, nas notícias dos tabloides. Quando a gente vê em certo momento aqui o Ron perguntando ali a Hermione, né, quando ela está lendo o Profeta Diário, ele vai perguntar se mais alguém que eles conheciam havia morrido, de uma maneira até informal. E muitos estudantes ali estão sendo retirados de Hogwarts pelos seus pais, que estão temendo ali as seguranças dos seus filhos, dos seus familiares. Vários colegas do Harry também vão perder parentes ou têm familiares desaparecidos. E aqui no finalzinho desse volume, né, com o funeral do Dumbledore, a gente tá vendo ali o fim de uma era e também uma mensagem de que a guerra de fato chegou para todos. Então sim, gente, a adolescência aqui no mundo mágico da J.K. Rowling é um período de escolhas difíceis, de tomada de consciência quase que opressiva da mortalidade, porque nesse universo essa noção da mortalidade ela é imprescindível para a maturidade. E é nesse sentido, com todos esses contrastes, né, com todas as questões ali da adolescência, com esse contexto da guerra que se aproxima, que vão fazer desse volume aqui um dos melhores da série disparado. E o que eu gosto ainda mais é como que o livro vai terminar exatamente aqui na última frase, após o funeral ali do Dumbledore. Então ele vai dizer o seguinte: apesar do caminho escuro e tortuoso que Harry via estender-se à sua frente, apesar do encontro final com Voldemort, que ele sabia que teria de ocorrer, fosse em um mês, um ano ou 10, ele sentiu um novo ânimo ao pensar que restava um último e dourado dia de paz para aproveitar com Ron e Hermione. Então é isso, mesmo com todas essas perdas tão trágicas, mesmo que agora a missão de derrotar o Voldemort se apresente de uma forma ainda mais inevitável, ainda há uma nota de otimismo quando a J.K. Rowling faz questão de frisar como que o seu herói aqui
ele reconhece que a sua grande vantagem naquela tarefa, muito além de descobrir qual é o grande segredo da imortalidade do Voldemort, ou de qualquer outro tipo de magia ou de ferramenta, essa vantagem do Harry está justamente porque ele conta com a amizade verdadeira, com o amor, com a esperança, ou seja, ainda há um dia de sol ali para aproveitar ao lado dos seus. E é isso, gente, eu gostei muito de reler aqui O Enigma do Príncipe, como eu falei, é um dos meus livros favoritos da série, mais um grande volume aqui do Harry Potter, que só aumenta as expectativas para como que será esse desfecho aqui da trama toda. E se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui nos comentários o que você acha aqui desse sexto volume. A gente se vê então no mês que vem, no vídeo aqui sobre o sétimo e último volume da série Harry Potter, o Relíquias da Morte. E é isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima.